Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Espero que estejam todos bem, espero que a família de vocês esteja bem, que vocês estejam com saúde e permaneçam assim, tá? Mais uma sexta-feira aqui juntos, né? Vamos dar continuidade àquele conteúdo gigantesco que é o conteúdo de urbanização. Acredito que a gente ainda tem essa sexta e a próxima, né, para encerrar esse conteúdo, até porque em apenas uma aula, né, não é possível a gente, digamos assim, 4 aulas encerrar um conteúdo tão denso, né, e tão importante quanto é o conteúdo de urbanização mundial, né, e a gente acaba também pincelando ali alguns aspectos já preparando para a urbanização do Brasil, tá bom? Então, a partir desse momento, eu vou transmitir a minha tela inteira para vocês e vou abrir a apresentação. Lembrando que vocês veem duas telas, né, mas eu vejo só uma, para ficar explicadinho aqui para vocês, tá bom? Então, vou colocar aqui exatamente no slide onde a gente parou, né, na semana passada. Eu vou abrir aqui esse slide. E aí a gente estava falando na semana passada, galera, da questão da formação da rede urbana, né? E aí lembrando que a rede urbana, ela tem todo um processo de hierarquia, né? Tem todo um processo de hierarquização. Existem algumas cidades que elas são mais importantes do que outras. E isso não tem absolutamente nada a ver com preconceito, tá, galera? É uma questão geográfica. Então, por exemplo, quando eu digo assim, Fortaleza é urbanisticamente mais importante que Iguatu, tem algum preconceito nisso? Não. Fortaleza é uma cidade maior, é a capital do estado, tem toda uma infraestrutura digamos assim, de serviços mais ampla, né, e mais bem trabalhada do que Iguatu, então é apenas uma análise geográfica. Quando eu digo, por exemplo, que Nova York é mais importante que Karachi, no Paquistão não há preconceito, é uma análise, né, então essa questão da importância vem, né, justamente da formação dessa rede urbana, onde algumas cidades elas acabam se destacando mais do que outras, tá certo? Então, só para a gente entender aqui o início dessa toada. Falei sobre isso aqui semana passada para vocês, né? A gente vai ver um gráfico aqui, onde a gente consegue perceber aquelas cidades consideradas como cidades primárias, né? Aí tem cidades primárias da semiperiferia, tem cidades secundárias, né? Então, só para a gente notar aqui, ó, por exemplo, algumas cidades, elas são consideradas mais, por assim dizer, mais primárias que outras, não? Por exemplo, Tóquio, né? Tá em pretinho aqui, Los Angeles, né, na Califórnia ali, Chicago, Toronto, no Canadá, né, Londres, aliás, Nova York, desculpa, não é Toronto não, tá? Nova York, Londres e Paris, né? Vocês vão ver, acho que lá na sexta-feira que vem, que eu vou explicar que essas cidades, elas pertencem a um esquema diferente, né, de cidades, considerada como cidades alfa, né? São as cidades mais importantes do mundo, mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhar lá na semana que vem, ver as cidades alfa, beta, gama, o que faz para ser uma cidade alfa, né? O que faz? Porque, primeiro de tudo, a primeira ideia é virar uma metrópole, né? Aí depois da metrópole vem aquele, metrópole regional, metrópole nacional, né? Aí vem cidade global de que categoria? Gama, beta, alfa, né? Então, existe toda uma hierarquização criada pela geografia para poder efetivamente explicar quem é quem nesse jogo de cidades que a gente conhece, né, e que a gente tem como, digamos assim, catalogar, né, a sua importância, tá? Então, mais uma vez, isso não está imbuído de nenhum tipo de preconceito, tem cidades que se acha mais do que outras, não. É uma análise geográfica que se faz, e a partir dessa análise geográfica, você consegue compreender que algumas cidades elas têm uma importância na rede urbana mundial maior do que outras. E é simples, né? Só a gente analisar o tamanho, o número de serviços, né? E alguns outros aspectos que, com certeza, eu vou aqui esclarecer para vocês na semana que vem, tá? Por enquanto, a gente vai trabalhando com a ideia, né? Aqui de explicar para vocês o processo de metropolização e megalopolização, né? São dois processos diferentes. Nem toda metrópole é uma megalópole, nem toda megalópole é uma metrópole, né? É até interessante dizer isso para vocês, porque eu estava trabalhando com esse mesmo tema numa outra escola, e aí um aluno ele chegou e disse assim, Igor, eu errei questão de determinada atividade lá, porque eu considerei que toda megalópole, ou seja, uma cidade que tem uma estrutura, aliás, um núcleo urbano, né, que vai ter uma estrutura
super urbanizada, ele só tinha metrópoles. Aí eu disse, não, brother, nem toda megalópole vai ser composta só por metrópoles, não. E nem toda metrópole vai dar origem a uma megalópole. Então, são processos separados. É óbvio que quando a gente vai definir megalópole, a gente diz assim, olha, uma megalópole ela é um conjunto de metrópoles. Mas dentro desse conjunto não tem só metrópoles. Existem algumas outras cidades que não passaram ainda pelo processo de metropolização. Por exemplo, né, na megalópole Rio-São Paulo, naquela rede super urbanizada ali entre Rio e São Paulo, nós temos cidades que não são metrópoles, né? Ou seja, elas estão no meio da rede urbana, elas estão dentro da megalópole, mas elas não são metrópoles. Ao mesmo tempo que, por exemplo, lá em Fortaleza, você tem uma metrópole que não está ligada a nenhuma megalópole. Para quem tem dúvidas sobre isso, tá, galera? Lembrando, os vídeos, eles estão todos disponíveis lá no canal do YouTube. O canal é aberto, né? Todo mundo pode se inscrever. Se não quiser se inscrever também, de boa. Todo mundo pode acessar os vídeos lá. Os vídeos são públicos e eles estão nominados, né? Aula para tal escola, qual é a matéria, qual é a página. Então, dá uma olhada lá depois, porque nesse período de pandemia que vocês estão, né, online, não estão presencialmente com a gente, é interessante que vocês deem uma revisada nesses conteúdos através, né, dessas gravações, desses canais que estão lá disponíveis para vocês, tá bom? Então, veja bem, vou dar uma lida aqui com vocês. A metropolização, ela surge com a Revolução Industrial, marcada pela concentração espacial da produção capitalista. É isso mesmo, né? Toda metrópole é uma grande cidade que, devido à concentração da produção capitalista dentro dela, ela vai agregar mais serviços, mais pessoas e mais infraestruturas do que outras. O problema, galera, é porque existem alguns países que eles acabam metropolizando poucas áreas, né? E aí, quando você metropoliza poucas áreas, você acaba concentrando grande parte da população, grande parte dos serviços, grande parte da infraestrutura, mas também grande parte dos problemas nessas cidades, né? Então, por exemplo, eu já expliquei isso aqui várias vezes, mas eu sempre uso o meu exemplo, né, como exemplo de uma pessoa que cansou, né, da correria e da problemática de uma metrópole. Eu nasci em uma metrópole, me criei em uma metrópole, morei até os 30 anos de idade em uma metrópole, mas depois eu me mudei para uma cidade de menor porte, né, que é Iguatu. Por que eu fiz isso? Porque determinadas características de Fortaleza, que é uma cidade que eu tenho toda uma conexão afetiva, não me agradavam mais. O trânsito, a poluição, a violência, o alto custo de vida. Então, essas coisas me fizeram, olha, se eu tenho uma proposta de trabalho em Iguatu, beleza, por que não aproveitar e me mudar logo para lá? E eu fiz, né, e como eu... Essas cidades, e tal, não sei o quê, mas Fortaleza é uma cidade boa. Mas veja bem, para você ir à praia, porque é uma cidade litorânea de potencial turístico gigantesco, fazer compras, né, nos diversos shoppings que tem lá, passear, ir aos bares, ir às boates, né, ir às festas que tem, mas quem mora, quem faz o dia a dia em Fortaleza, o famoso segunda a sexta, 8 horas, preso no trânsito e tal, não sei o quê, chega uma hora que ele satura daquele processo. Não estou dizendo que é todo mundo, né? Mas por quê? Porque Fortaleza é uma cidade que, ao mesmo ponto, e eu estou usando Fortaleza, porque a maioria de vocês aqui sabe de que cidade eu estou falando, poderia usar São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Nova York, Paris, né? Nova York e Paris um pouco diferente, porque elas são cidades produzidas de forma ordenada. Mas essas cidades, elas acabam, na verdade, agregando muitos serviços, muito lazer, muita diversão, né? Muita oportunidade de emprego. Porém, todavia, entretanto, elas também agregam inúmeros problemas, né? Que a gente acaba achando ruim em determinado momento. Então, o que é uma metrópole, né? É uma cidade de grande importância econômica, cultural e política, já tinha explicado isso para vocês em um outro momento. A megalópole vai ser um espaço articulado com grandes áreas urbanizadas e polarizadas por metrópoles. Nem toda cidade dentro de uma megalópole é metrópole, nem toda metrópole vai participar de uma megalópole, que fique gravado isso na cabecinha de vocês, tá? E aí é óbvio, né, galera, que para haver uma megalopolização, você tem que ter uma integração econômica entre essas áreas, né? O Brasil, por exemplo, só tem uma megalópole, que é
A megalópole Rio-São Paulo. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem 3 grandes, né? No Japão, você tem a maior megalópole do mundo. Na China, você tem. Na Índia, você tem, né? Esses conjuntos de metrópoles com algumas cidades médias e grandes no meio. Então, por exemplo, as megalópoles mais importantes do mundo são essas 3 que estão aí para vocês, ó. A Boswash, que aí, óbvio, né? Ela vai começar lá em Washington. Aí ela passa por Baltimore, Filadélfia, Nova Jersey, Nova York e pega Boston. Pega algumas outras cidades também fora essas, né? A Tóquio Osaka, né, ou Tokaido, eu já expliquei essa diferença para vocês, né, porque como a cidade de Osaka, ela fica lá no final da ilha de Hokkaido, no Japão, então dá-se esse nome também Tokaido a ela, mas o nome correto é Tóquio Osaka. Ela vai de Tóquio, Nagoya, Kobe, Kyoto, né, chega lá em Osaka, pega algumas outras cidades também no meio. E a Shipits, que vai pegar Cleveland, Detroit, Chicago, né, e chega lá em Pittsburgh. Essas cidades também são muito importantes lá nos Estados Unidos. Então, tá aí no quadro, né, as 3 principais megalópolis do mundo para vocês. Aqui é a Boswash, né, olha o tamanho, galera, dessa estrutura super urbanizada aqui, ó. Olha isso, ó. Esse clarão aqui, Igor, o que é isso? Jogaram farinha no mapa, por isso que ele ficou todo branco? Não, galera, isso aí representa as lâmpadas acesas, né, dentro do que a gente chama de horário de pico, né? Ou seja, quanto menos iluminado é um ponto, menos habitado ele é, quanto mais branquinho, né, iluminado é um ponto, mais habitado ele é. Então, olha que maluco isso aqui, galera. Aqui dentro, pessoal, moram 130 milhões de pessoas. 130 milhões de pessoas, 1/3 da população dos Estados Unidos todo fica só aqui, ó, nessa região aqui, na chamada Boswash. Maluco, né? Vamos lá, vamos passando. Opa, deu uma travada aqui no slide, vamos aguardar ele passar, né? Parece que travou. Guarda só um momentinho aí, galera. Vamos tentar articular aqui para fazer com que ele volte. Coisas que acontecem quando a gente está trabalhando com tecnologia. Será que deu certo agora? Vamos lá, deu certo aqui sair, vamos voltar, né? Pronto, olha lá, tudo bem. Passando direitinho. Ah, não, já entendi o que é. É porque tá a imagem como link, né? Vamos dar um ESC aqui. Vamos lá, então não pode. A imagem está como link, e aí por isso que ele trava. Por isso tem que clicar em outro local. Beleza, já entendi aqui o esquema. Bora voltar, vai dar certo agora. Vamos nós. Pronto, olha lá. Aqui, ó, para mostrar o mapa, né, a Shipits, né, que é aquela que vai de Chicago até Pittsburgh, né, é outra também gigantesca que a gente tem, pega inclusive a região dos Grandes Lagos ali, né, e a Tokaido, né, que é só uma imagem, né, do cruzamento mais movimentado do planeta, né, que fica em Tóquio, né, então, olha a quantidade de carros e pessoas dentro desse cruzamento, isso é normal, toda hora o fluxo é assim, viu, galera, isso é no centro da cidade de Tóquio, deve ser uma loucura, né. Então, olha lá, essa daqui é outra que nós temos lá nos Estados Unidos, né, a Sansan, que ela vai de São Francisco, né, e aí o nome lá em inglês, né, fica San Francisco, até San Diego, né, ó, na fronteira com o México. Então, você vai ter, ela vai passar por San Diego, Los Angeles, né, ela vai passar por, ó, tá vendo, ó, aqui já tem cidades menores, ó, mas aí ela termina em São Francisco, então aqui, e ela pega também, né, de porrada aqui, Sacramento, né, então ela vai ter todas essas cidades aqui formando a megalópole Sansan, né. Aí, galera, olha lá, ó, né, que bom que vai ficar para adiantar aqui a gente já poder falar das chamadas cidades globais, né. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Uma cidade, quando ela surge, né, ela é chamada apenas de cidade. A partir do momento que ela começa a crescer,
Aí ela pode receber outras classificações, como, por exemplo, centro regional, centro sub-regional. Aí, depois que ela recebe esses nomes, né, aí ela pode ser chamada de capital regional, né, e aí depois ela vira metrópole, né, depois dessas outras denominações anteriores, ela vira metrópole. Quando ela vira metrópole, dentro de um país, ela tem outras 3 classificações. Quais são elas, né? Metrópole regional, metrópole nacional e depois metrópole mundial. Aí, essas metrópoles mundiais, elas também são chamadas de cidades globais. E dentro da classificação cidade global, cuidado para não se embananar, tá? Existem aquelas que são cidades globais alfa, as beta e as gama. Então, deixa eu repetir para que vocês consigam compreender, tá? Uma cidade, ela surgiu, vamos supor, Quixelô, né? Se emancipou de Iguatu. E aí ela vai, pum, surgiu, cidade. A partir do momento que ela vai ganhando importância, agregando serviços, ganhando tamanho e ganhando infraestrutura, aí essa cidade ela passa a ser um centro sub-regional, ponto. Depois de ser um centro sub-regional, aí ela pode ser chamada de centro regional ou de capital regional. Por exemplo, Juazeiro do Norte é uma capital regional. Ela não é a capital do estado, tá? Mas ela é a capital para uma região, que é a região sul do estado do Ceará. A capital da região sul do estado do Ceará, geograficamente falando, é Juazeiro do Norte. Iguatu, por exemplo, onde é que entraria nessa classificação? Iguatu seria um centro sub-regional, né? Ou seja, é a principal cidade de uma sub-região. Por que a gente chama de sub-região? Porque não é uma mesorregião, nem é uma grande região. Grande região é Nordeste, mesorregião seria o Sertão e sub-região Centro-Sul. Então, ali, quando a gente entra na entrada de Iguatu, né, tem assim, Iguatu, num letreirozinho colorido, né, e tem a capital do Centro-Sul. Muita gente, quando passa por ali, diz, olha aí, Iguatu se acha, não sei o quê. Não, galera, aquilo é geografia. Tá correto colocar Iguatu como a capital do Centro-Sul, porque ela é a cidade mais importante do Centro-Sul. Geograficamente, ela é mais importante do que a Copiara, do que o Cedro, do que Várzea Alegre, do que Jucás, do que Cariús, do que o Icó, né, do que se bem que o Icó é quase Vale do Jaguaribe, né? Mas do que o Icó, então ela do que Quixelô, ela é mais importante do que todas essas cidades. Então, aquilo ali que se coloca-se, né, para dizer, olha, você está chegando na grande capital do Centro-Sul, mas veja bem, é um processo geográfico, né? Aquela classificação ali foi o IBGE que deu. Quando você chega a Juazeiro, né, aí o pessoal diz, né, a capital do sul do Ceará, e é verdade, é uma capital regional, certo? Então, do ponto de vista geográfico, certo? Jaguaribe, Icó, Iguatu e até Juazeiro são metrópoles? Não, essas cidades elas não são metrópoles. A única metrópole do estado do Ceará é Fortaleza. E aí Fortaleza, sim, ela é uma metrópole. Dentro das metrópoles, ela é uma metrópole regional. Aí, aqui no Brasil, nós temos 2 metrópoles nacionais, o Rio e Brasília. E São Paulo é um outro tipo de metrópole. São Paulo, para nós, é uma metrópole mundial. Quando ela é metrópole mundial, ela também pode ser chamada de cidade global. Cidade global e metrópole mundial são a mesma coisa. E aí, tem aqui uma explicação mais ou menos como é que a gente classifica, tá? Então, vamos dar uma lida aqui no slide. São cidades, então, que contêm, né, os centros de decisões no âmbito global, ou seja, né, são cidades que comandam o processo de globalização. Essas cidades, elas têm o quê para comandar o processo de globalização? Elas são sedes de transnacionais, né, com grandes centros financeiros, geração de tecnologia de ponta, né, e elas são interligadas através de um processo chamado arquipélago metropolitano. Então, vamos lá. Gente, o que faz uma cidade global, por exemplo, ser classificada como cidade global alfa? Existem 12 pontos que são contados. Eu vou explicar aqui para vocês, basicamente, quais são alguns desses pontos, tá? Por exemplo, o primeiro ponto é a população. O primeiro ponto é a população. Então, ela tem que ter uma população maior do que 1 milhão de habitantes. Começa por aí, tá? Para ela ser considerada cidade global alfa. Todas essas daqui que vocês têm, elas têm mais de 1 milhão de habitantes, né? Londres, Nova York, né? Tóquio nem se fala, né? Tem 36 milhões de habitantes. Mas você vai pegar aqui, por exemplo, os outros pontos. Número de habitantes, número de sedes de bancos e de instituições financeiras, números
de aeroportos, número de museus, número de viagens internacionais, né? Número de eventos esportivos de grande importância, né? E aí você vai criando ali uma tabela de pontos. As cidades que atingem 12 pontos, elas são as mais importantes do mundo. Então, aí, né, vocês têm as cidades alfa, as cidades globais alfa, que são as 4 cidades mais importantes do mundo. A cidade mais importante do mundo é Nova York, depois vem Londres, Tóquio e Paris, né? Essas são as chamadas global alfa de 12 pontos. Não existe nenhuma cidade global alfa de 11 pontos, mas existem as de 10. Chicago, Frankfurt na Alemanha, Hong Kong na China, Los Angeles, né? Milão na Itália e a cidade de Singapura, né? Que fica em Singapura. Igor, só existem as cidades global alfa? Não. Existem também aqui algumas imagens, né? Das maravilhas lindas, né, que são essas cidades. E aí existem as beta também. Olha quem são as beta, ó. São Francisco, Sydney na Austrália, né, essas de 9 pontos. Toronto, né, e Zurique, essas daqui estão bem perto de virar alfa de 10 pontos, né? Quando elas conseguirem mais um ponto, elas viram alfa. E quem decide isso? É uma universidade inglesa, né, uma universidade inglesa, eu não lembro aqui o nome da universidadezinha, mas é uma universidade inglesa que ela é imbuída pelo projeto ONU Cidades, né, de fazer esse levantamento. É um levantamento muito sério, né, com muita ciência. Tem 8 pontos. Olha quem está aqui, ó. Cidade Global Beta, ó, São Paulo, né, ó, tá vendo? E aí tem as de 7 pontos, né, Moscou e Seul, as de 8 pontos, Bruxelas na Bélgica, Cidade do México. E aí tem as gama, né? As gama é um bocado, né? Então tem Amsterdã, Boston, né, tal, tudo direitinho aqui. Você vai ter, né, algumas dessas daqui, né, são até capitais de países, né? Ó, Washington, por exemplo, é gama. Vale, Washington é menos importante do ponto de vista de urbanização do que São Paulo? Sim, sim. Né? Então é só para a gente ver que não é simplesmente o que a gente acha, é o que a ciência, né, acaba determinando como pontos, e aí existe um sistema de pontos, cumprindo esse sistema de pontos, a cidade ela é elevada a um patamar um pouco maior, tá? Então aqui tem algumas que vocês conhecem, ó, Buenos Aires, né, Hamburgo, Istambul, capital financeira da Turquia, né, Minneapolis, né, Munique, né, então todas essas cidades aí, ó, são cidades globais. O país que mais tem cidades globais é os Estados Unidos da América, né? Fato. E aí, galera, a partir da semana que vem, né, eu vou comentar com vocês a última parte, porque aí a gente vai falar das chamadas contradições, né, que geram o processo de metropolização e urbanização. Então, a gente vai parar bem nesse slide aqui. Eu vou, a partir desse momento aqui, fechar o slide e encerrar a nossa aula, né? Só um momentinho, fechar direitinho aqui, né? A partir desse momento aqui, eu vou parar de apresentar, me despedir de vocês, desejar a vocês um bom final de semana, que vocês fiquem bem, fiquem com saúde, tá? Muito obrigado pela presença de vocês e até sexta-feira que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau.